Vamos já colocar aqui um aviso trivial, padrão aqui da PUC para este efeito, né, com relação aos cuidados de direito de imagem. Quem quiser mantenha fechada a sua câmera, sem nenhum problema. Esse material ficará à disposição no YouTube do nosso grupo de pesquisas, de forma não listada, não estará aberto ao público, ok? Muito bem, então bem-vindos todos. Eu gostaria muito de saudar a presença do professor Paulo da Flon Barroso, que conheci através da Manuela Bittencourt. Vamos só solicitar a todos que mutem seus microfones, por favor. Ótimo, muito obrigada. Que conheci através da Manuela Bittencourt, nossa pesquisadora, nossa egressa do doutorado, que fez um período de estágio, fez um período de doutorado sanduíche, não é? Com o professor Barroso na Boston College. E ali teve os melhores ensinamentos. O professor Barroso foi co-orientador da Manuela, e esse é um grande momento do nosso programa de pós-graduação, esse processo de pesquisa da Manuela e a aproximação que tivemos com a Boston College a partir dali. O professor Paulo Barroso, então, apresentando a todos, é professor da Boston College Law School, e o seu trabalho é redefinidor do nosso entendimento sobre paradigmas, natureza e evolução do direito em sociedades complexas. O professor Paulo Barroso é brasileiro, graduado na Faculdade de Direito da UERJ, recebeu o ex-SJD, né? Agora me travou aqui, travou SJD pela Harvard Law School, e o seu doutorado em ciência política foi pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Sobretudo, é pessoa da convivência do nosso programa de pós-graduação, amigo, muito amigo do professor Ingo, e que veio a nós, então, nessa relação tão bonita, trazendo essa possibilidade de compreensão do que a doutrina tem chamado de sociedades complexas, tal qual estamos hoje tentando enxergar o direito do trabalho e as relações de trabalho inseridas. Temos falado em sociedades pós-modernas, sociedade do pós-trabalho, enfim, diversas alcunhas, mas, sobretudo, são estruturas da maior complexidade que precisam ser bem compreendidas para que possamos também descrever os fenômenos jurídicos que ali tentamos alocar. É um prazer muito grande, professor Paulo, tê-lo conosco. Esta é uma reunião ordinária do nosso grupo de pesquisas, que é vinculado ao programa de pós-graduação e ao CNPq, e tenha certeza que a sua vinda aqui constitui material didático e material de investigação para todos nós, acrescentando as nossas dissertações, teses e artigos. Nós temos uma reunião que durará em torno de 1 hora, e o senhor fique à vontade para falar, sei lá, 45 minutos, 40, e deixar um espacinho aí para que os nossos alunos, nossos egressos, possam conversar e aproveitar dessa excelente oportunidade de tê-lo conosco. Muito obrigado, seja bem-vindo à PUC, esperando que um dia possamos tê-lo presencialmente aqui, não é? E a palavra é toda sua. Obrigado, professora doutora Denise Fincato, fico muito feliz e honrado em estar presente virtualmente na PUC do Rio Grande do Sul hoje, e estarei ansioso aguardando a oportunidade de uma visita em pessoa no futuro, bem como continuar a acolher pesquisadores e professores da PUC do Rio Grande do Sul aqui no nosso campus em Boston. Eu começo com um pedido de desculpas. Eu não estou no meu escritório no campus, estou em casa em razão da pandemia. Tenho usado pouco o escritório do campus, e nós temos 2 cadelas e uma gata. Portanto, pode ser que haja um ruído de fundo em algum momento em razão disso. A ideia para hoje
alçar voo e olhar um pouco para nossas sociedades, para o direito nas nossas sociedades, o direito do trabalho em nossas sociedades, de um nível relativamente alto, de uma alta altitude. Toda vez que se alça voo para uma alta altitude, se perde muito em detalhe. O que se espera ganhar é ver conexões que, quando se voa muito próximo ao solo, às vezes nos escapam. Então, a aposta na nossa conversa hoje, do ponto de vista da minha abordagem a ela, é de que haverá uma compensação epistêmica em alçar voo e olhar sobre as realidades que nós vamos olhar, históricas e presentes, de alta altitude. Né? E o modo como eu gostaria de prosseguir, professor Iderice, se assim estiver bem, é dividir a minha participação, os meus pontos, em 3 segmentos. E no fim de cada um, fazer uma pausa e convidar diálogo, de modo Excelente. que a Uhum. conversa é entrelaçada durante essa hora, que vamos passar juntos, ao invés de concentradas ao final. Então, o primeiro conjunto de pontos que eu gostaria de fazer é da história das ideias, por assim dizer. Em geral, em relação à história das ideias que estão no DNA do direito do trabalho contemporâneo. E nesse voo a alta altitude, eu vou assumir que nós todos aqui temos noções básicas de conceituação de direito do trabalho, quais são as formas de trabalho compreendidas pelo direito do trabalho, especificamente a relação de emprego, o papel da subordinação na relação de emprego, o especial da subordinação jurídica e o quão a subordinação jurídica não pode ser substituída por subordinações de outras naturezas. Então, eu vou presumir um conhecimento básico dos conceitos do direito do trabalho para que possamos alçar voo. Né? Pois bem, o primeiro ponto que eu quero fazer sobre a história das ideias é que o trabalho, pelo mais longo período da história humana, pelo menos no Ocidente, foi estigmatizado. Então, nos textos arcaicos clássicos das religiões monoteístas que emergiram no Oriente Próximo, o trabalho é visto como punição, o trabalho é visto como consequência do mal fazer. Né? Na Gênesis, por exemplo, nós vimos o trabalho descrito como punição a Adão pelo pecado original. Na Grécia, o trabalho era a atividade humana oposta à liberdade e autogoverno. Né? Em Atenas clássica, por exemplo, trabalho é aquilo que os escravos e que as mulheres faziam no ambiente doméstico privado. A liberdade, a boa vida, era a vida do discurso, da atividade política, da atividade jurídica, da atividade comercial, feita por homens adultos livres, na ágora, né? Na praça pública. Pois, e no direito romano, o trabalho era estigmatizado porque o trabalho, similarmente à Grécia, era o oposto da liberdade. Trabalhar era estar na dependência de outrem. Trabalhar é estar subordinado a outrem. Então tem a dependência econômica e a subordinação jurídica do direito romano
a outrem. Esse era o oposto da liberdade, que quando você está subordinado a outrem, mesmo que as relações sejam cordiais, afetuosas mesmo, você está sempre na dependência da vontade do outro. Não há direito oponível àquele sob o qual você está subordinado. Você está dependente da vontade de outrem. E esse estar dependente da vontade de outrem era para os romanos o oposto à liberdade. Então, na visão clássica do mundo antigo, o trabalho era estigmatizado. Naturalmente, eu estou aqui deixando de lado nuances e detalhes e qualificações que um estudo cogente deve apontar, mas para fins dessa história intelectual em alta altitude que nós estamos fazendo aqui, eu estou contente em submeter a tese de que havia estigma em relação ao trabalho no ideário, no imaginário intelectual do mundo antigo, tanto da religiosidade monoteísta quanto no mundo clássico greco-romano, incluindo nas instituições de direito romano. Houve um abrandamento do estigma durante o longo período conhecido como a Idade Média, na medida em que, quer no campo, quer na cidade, a atividade laboral era encetada no âmbito de relações de lealdade e de honra. Então, por exemplo, no campo, aqueles que trabalhavam a terra dos proprietários da terra tinham uma relação de subordinação econômica, de subordinação moral e religiosa, de subordinação jurídica, mas o imaginário, o ideário, era tal que via essa subordinação como honrosa. Havia um código de lealdade, um código de honra a conectar os trabalhadores da terra e os proprietários da terra. Nas cidades, estava emergindo e depois se consolidando e tendo vida longa as ofícios corporações, as corporações de ofício, onde o ingresso e a permanência nessas corporações que organizavam a atividade laboral em relação a determinadas especialidades, como carpintaria, por exemplo, né? Ali as relações entre os membros de uma corporação de ofício eram relações morais, né? Eram relações de lealdade, de respeito. Então havia todo um aparato conceitual, imaginário, ideacional, que permitia às pessoas que viviam no mundo da corporação ou que viviam no mundo do campo verem-se e as suas condições de subordinação como parte de um esquema de organização da vida que fazia sentido moral para elas. E essa moralização da subordinação, que era estigmatizada no mundo antigo, é mitigada no mundo medieval. Mas a ginástica era grande. A ginástica intelectual. Para dourar a pílula da miséria, da subordinação, das longas horas, da dependência. Não era ginástica fácil. As coisas começam a mudar
quando no século XVII, um autor inglês chamado John Locke oferece, no âmbito da teoria jurídico-política dele, uma justificativa para a existência da propriedade. A propriedade é a relação de um sujeito de direito com um objeto, e essa relação se caracteriza pela possibilidade de excluir outras pessoas do gozo e da fruição desse objeto da propriedade, né? Então, quando se pensa na propriedade, a propriedade é uma criação humana que tem o efeito, dentre outros, de criar certa escassez onde antes havia uma certa abundância. A escassez é função do controle do objeto da propriedade pelo sujeito do direito de propriedade sobre aquele objeto, né? E a questão se punha, portanto, de qual é a justificação para isso. É só um exercício de poder bruto? Eu tenho propriedade porque eu tenho poder de assegurar o meu controle sobre esse objeto, e eu imponho esse meu controle aos outros, ou há uma justificação para a propriedade? O Locke dizia que a justificação estava no fato de que a propriedade era resultado da ação de nossos corpos e nossas mãos sobre a natureza. Então, eu sou proprietário dessa casa porque meu corpo debateu-se com as árvores que aqui estavam, as retirou do lote, o meu corpo entrou em combate com o tronco das árvores e desses troncos extraiu tábuas, colunas, de onde foram feitas as paredes, e o mobiliário da casa. Então a casa é minha porque misturada com a natureza das árvores está a energia do meu corpo. Então o que era natureza virgem é agora natureza maculada pelo meu trabalho. E é esse trabalho que justifica a apropriação, a propriedade do que quer que seja. A maçã que estava na árvore agora é minha, porque a virgindade da maçã na árvore agora foi misturada, por assim dizer, com o trabalho do meu corpo, e alcançar a maçã, retirar a maçã, agora ela é minha. Então Locke, no século XVII, apresenta uma nova concepção do trabalho. No processo de justificar a propriedade, Locke aponta que a propriedade é justificada como fruto do trabalho. O trabalho, portanto, aparece aí, jurisgeneticamente, como fonte de legitimação de direitos sobre coisas. Essa foi a primeira guinada da história das ideias, que vê o trabalho sob uma luz completamente positiva. O próximo capítulo na história das ideias é o capítulo Karl Marx. E o foco aqui vai ser na antropologia filosófica de Karl Marx. O que eu quero dizer como antropologia filosófica? A teoria de Marx sobre como é que a espécie humana se humanizou. A ideia central aqui é a seguinte: a espécie Homo sapiens sapiens é parte da natureza. Somos uma das espécies no planeta. Mas há algo de distinto em relação à espécie humana. Nós decolamos da natureza. Durante o mais longo período, a história da nossa espécie coincidia com a história natural da vida no planeta. Mas a partir de determinado momento,
a história natural da vida no planeta prosseguiu num patamar e a história da espécie humana um pouco que decolou e virou história humana, história social, história cultural, história intelectual. Que processos na natureza estão na origem desse descolamento? Um descolamento que é, portanto, conceitualizado como um processo de humanização. Para Marx, o processo de humanização tem origem no trabalho. O que Marx quer dizer com isso é o seguinte: é através, toma um insight lockeano, né, da habilidade humana, do corpo e da energia humana e das mãos humanas, orientados pela mente humana, tomarem a natureza e modificá-la, né? Marx diz que esse processo acaba construindo ao nosso redor um mundo humano que media o nosso contato com a natureza. Então, olhe ao seu redor, veja as paredes, o mobiliário, olhe para os seus corpos, veja as roupas. Né? Tudo isso são camadas construídas pelos seres humanos que se entrepõem entre elas e eles e a natureza bruta lá fora no mundo. E o que Marx propõe como tese é que, uma vez que há uma massa crítica dessas camadas ao nosso redor, nosso olhar, nossa atenção, que para uma borboleta, para um tigre, para um golfinho, é para o seu entorno natural, olhando procurando por presas e predadores, né? Oportunidade de sobrevivência, oportunidade de abrigo. Esse olhar que no mundo da natureza, das outras espécies, foca sempre na natureza ao redor, no nosso caso, o olhar está focado nesse mundo humano que nós construímos entre nós e a natureza. E quando agora nós olhamos para esse mundo humano, quando o nosso foco está nesse mundo humano que nos entorna, esse mundo se transforma numa espécie de espelho, onde que vemos não agora é mais a natureza, mas é a espécie ela mesma. Então, por exemplo, quando eu vou lá fora no bosque, derrubo uma árvore, trago para minha casa e trabalho na árvore 2, 3, 4 dias e saio com uma cadeira, né? Eu enxergo nessa cadeira não somente a árvore, mas o modo como minha consciência se fez material através do trabalho. Essa cadeira agora reflete a minha consciência. É uma manifestação do mundo, da liberdade da minha vontade e da minha consciência. Vocês poderão ter detectado a origem hegeliana desse insight, desse vislumbre de Marx, mas não há tempo para tomar essa estrada vicinal. Né? Então, em Marx, o trabalho, que já havia sido visto sob uma ótica absolutamente positiva em Locke, se transforma no essencial da atividade humana. É o trabalho que nos humanizou, é o trabalho que permitiu a descolagem, o descolamento da história humana a partir da história natural, onde estávamos todos imersos até então. E o trabalho é tão importante que o mais importante aspecto de forma de organização
da vida é como as relações de trabalho são organizadas. O problema da sociedade moderna, que é o problema do capitalismo, para Marx, é a questão da alienação. Eu fui lá no bosque, derrubei uma árvore, trouxe para casa, trabalhei na árvore e fiz a minha cadeira. A cadeira é minha, ela reflete o meu eu, a minha consciência, a minha liberdade. Mas no capitalismo, eu sou contratado por outrem para trazer meu corpo para um determinado local de trabalho que eu não controlo nem detenho, por um número de horas, usar a energia do meu corpo de acordo com as instruções recebidas para produzir objetos que eu não escolhi fazer, não escolhi como e quando fazer, nem serão meus ao final. Então, essa atividade humana, que era humanizadora da espécie, agora é o processo pelo qual eu experimento esse descolamento de mim mesmo. Antes, eu me via na cadeira que eu fiz. Né? Objeto é minha escolha, reflete minha consciência. Agora, trabalhador numa fábrica de mobílias, eu não tenho essa experiência de me ver refletido na cadeira mais. Porque o modo como a minha energia foi extraída do meu corpo e aplicada a um objeto foi sob condições de subordinação jurídica, subordinação econômica, subordinação técnico-tecnológica. Né? E aí a minha vida passa a ser uma vida de alienação. Eu sou alienado do objeto do meu trabalho, que é onde estaria depositada a minha liberdade, minha consciência, minha vontade. E essa alienação fundamental gera outras alienações. Eu me alieno não só do objeto do meu trabalho, eu me alieno de mim mesmo, porque eu experimento o meu ser no dia a dia como sendo o momento do fim do trabalho até a hora de dormir e da hora de acordar até a hora de começar o trabalho. Porque no momento que eu estou no trabalho, eu não sou o dono de mim. Né? Eu experimento uma espécie de descolamento, de separação. E essa alienação também é alienação em relação às outras pessoas, da minha comunidade, e a questão passa a ser que tipo de modificações na sociedade recuperarão, permitirão nos recuperar a dignidade original e a promessa humanizadora do trabalho. Né? E aí já estamos no final do século XIX, e a questão ali passa a ser como a ordem jurídica pode, ao mesmo tempo, abrir oportunidade de criar um direito ao trabalho, ao mesmo tempo que regular as atividades trabalhistas, né? Direito do trabalho, direito ao trabalho, direito do trabalho, que frequentemente estão em tensão. Né? Direito do trabalho, direito ao trabalho. Então, o processo que vocês bem conhecem de aparecimento e de codificação e as transformações e legislações do trabalho do final do século XIX até as experiências constitucionalizadoras no México, na Alemanha, as cartas trabalhistas, especialmente a que influenciou a consolidação brasileira, a Carta del Lavoro italiana, são tentativas de atender, a dar uma certa dignidade ao trabalho.
Mas é algo interessante aconteceu, e esse é o último capítulo da história das ideias, antes de fazer uma breve interrupção para comentários, perguntas e complementações de sua parte. No mundo do direito do trabalho e do direito ao trabalho, houve uma mudança no objeto do apreço, no objeto de humanização, na fonte de dignidade. Para Locke, para Marx, a dignidade estava, para usar uma palavra contemporânea, o apreço em relação à atividade estava na nossa relação com o objeto que produzíamos. O que dá dignidade ao trabalho, ao trabalhar, é a relação da nossa mente, do nosso corpo, com a atividade laboral, que é feita livremente, que reflete a minha consciência. Com o avanço do capitalismo, há um deslocamento. O que dá satisfação, honra, traz apreço, o que é dignificador não é mais essa relação da pessoa com o objeto do seu trabalho, mas a relação da pessoa com o posto de trabalho. O deslocamento é dessa relação física, fenomenológica entre o corpo e o objeto, e passa a ser a relação jurídica de trabalho. Qualquer dos seus trabalho, relação empregatícia, trabalho avulso, autônomo, etc, etc, etc. Então, esse deslocamento passa a ser o elemento humanizador, passa a ser o foco das nossas demandas sociais, das nossas demandas de bem-estar. É o que dá respeitabilidade, dignidade à pessoa. É estar numa relação como essa. Se nós fôssemos viajar 2000 anos atrás até Roma antiga, e ele nos perguntasse: o que te dá dignidade? O que me dá dignidade é estar numa relação de trabalho. Qual é a relação de trabalho predominante na forma de economia que vocês têm lá? Ah, a relação de emprego. O que caracteriza a relação de emprego no âmbito das relações de trabalho? Ela começa pela subordinação. E o romano ou a romana responderia: e essa é a fonte de dignidade? Da subordinação? Da dependência? E nós diríamos sim. Nós diríamos sim, porque nós passamos por Locke, passamos por Marx. O trabalho foi visto como positivo. No capitalismo, o produto do trabalho é alienado, é despropriado, expropriado. E o valor, o significado, a dignidade passa do objeto, que não mais controlamos o trabalho, para a relação de trabalho. Muito bem, então vou fazer uma pausa e convidar comentários, retificações, complementações, perguntas, antes de prosseguirmos para a segunda ilha nesse nosso oceano de conversas. Retificações nunca, né, professor? Quero passar a palavra aos integrantes. Alguém tem algum comentário, complemento, dúvida? Eu quero ouvi-lo, professor, opinativamente. Durante a sua fala, ao retratar essa evolução, uma passagem dizia assim: quando o sujeito saía do trabalho, meio que operava-se um descolamento dele, né? Do cenário de trabalho, do empregador, e ali poderíamos falar numa certa liberdade. A questão é que hoje não conseguimos mais sair do trabalho. O trabalho nos acompanha, nós estamos imersos num mundo que se confunde, a esfera trabalho com a esfera existência em outras dimensões. Na evolução filosófica disso,
qual é a sua leitura? Nós estaríamos diante de um quadro complexo, evidentemente, de transformação, de troca de algum paradigma, mas, enfim, qual é a sua leitura opinativa com relação a esse fenômeno? No mundo da precariedade, os dois momentos de utilização do trabalho como forma de dignidade são perdidos. Para Marx, até o trabalho primitivo era fonte de dignidade, porque, como eu disse, era laboral, havia um resultado tangível, a terra está arada, a cadeira está construída, né? A espada foi forjada. Então, o resultado do trabalho tinha uma tangibilidade, né? O que se perdeu no capitalismo é poder ver-se, o sujeito trabalhador, representado no objeto do trabalho. Porque agora eu não sou mais proprietário dos meios de produção, eu sigo um script sobre minha atividade e não detenho o produto, né? Então perdi esse elemento, essa fonte de dignidade e autoestima, né? Aí houve deslocamento, como eu sugeri, que agora, a partir crescentemente da segunda metade do século XIX até muito recentemente, talvez até ainda hoje, fonte de estima, de satisfação pessoal, de status social, sensação de dignificação, advém de ter um trabalho, de estar numa relação empregatícia predominantemente, mas em relação ao trabalho de forma geral. Estou lá vendendo sanduíche na hora do almoço, nos negócios, num determinado bairro, né? E essa relação de trabalho, no universo da precariedade, ela também está deixando de existir, no modo como ela foi concebida durante o Fordismo, por exemplo, né? Você ia para a fábrica de manhã, você tinha as condições de trabalho estavam regulamentadas, você contribuía para a aposentadoria, havia uma aposentadoria ao final, você não seria jamais demitido ou demitida, a não ser em situações especiais, e quase sem de contar com que seu filho ou filha fossem trabalhar também na fábrica em algum momento. Havia essa transgeneracionalidade na relação do empregado com a empresa, né? Isso foi perdido também. Então, as duas tentativas de positividade na modernidade, de uma relação com o trabalhar, que é dignificadora, são perdidas no universo da precariedade. Então, parte de pensar o futuro de trabalho é pensar qual é o próximo deslocamento, qual é a próxima fonte de dignidade, de autorrespeito, de honra, né? Todos esses elementos do bem-estar psicossocial que dependem tanto do trabalho, né? Então é um desafio extraordinário e desumanizador, de acordo com Locke, que é um filósofo de jurídico político liberal, com Marx, que está à esquerda da esquerda. Então, estão em acordo com a centralidade, com a importância do trabalho, né? E no universo em que vivemos, isso está desaparecendo como nós o conhecemos, né? O que leva ao desafio. Como é que a gente repensa? Como regular o trabalho de modo a fazer um deslocamento que nos permita novamente a experiência de não apenas de bem-estar, mas de sensação de dignidade, de autorrespeito. Muito bem, muito obrigada. Totalmente de acordo.
Nós não temos nenhuma outra pergunta anotada aqui no chat. Alguém mais gostaria de se manifestar ou perguntar algo? Eu gostaria, professor. Ó, apareceram. Eu ouvi o Boris falando primeiro e o Alexandre em segundo lugar. Pode ser dessa forma? Ok? Boris, a palavra é sua. Eu acho que a internet do Boris agora trancou. Minha internet deu Mas agora foi. uma estabilidade. Bom, professor, muito instigante a exposição. Eu tenho uma questão relacionada justamente a esse último aspecto que o professor mencionou. Embora o trabalho, embora essa relação da pessoa com o posto de trabalho, como o professor afirmou, seja o mesmo, digamos assim, existe inúmeros sistemas e podemos dizer ordenamentos jurídicos com regulações das relações de trabalho, com características absolutamente distintas, não é? Que normalmente se desenvolvem por razões políticas, econômicas, organizacionais e históricas. Então, como é possível justificar e até desenvolver uma dignidade universal do trabalho em comparação a tantos sistemas com tantas características diferentes e com tantos aspectos culturais diferentes? Obrigado, Boris, pela questão. Acho que o desafio é explicar como isso aconteceu, porque eu estou convencido de que haja acontecido. Então, como é que se explica, por exemplo, em relação comparado ao Brasil, as normas de direito do trabalho nos Estados Unidos são muito mais flexíveis, né? Mas é uma flexibilidade relativa. O modo de pensar nessas diferenças sistêmicas, Boris, é pensar nelas como variações sobre um tema. Então, digamos, o tema é sinfônico, e aí você vai ter a versão beethoviana e a versão Villa-Lobos, mas os instrumentos são mais ou menos os mesmos, a visão é semelhante, e em parte é explicável pelo modo como em relação ao balanço que as diferentes culturas jurídicas e econômicas encontram entre o direito do trabalho e o direito ao trabalho. Uma vez detectada uma certa tensão, por exemplo, se o trabalho fica escasso e se o direito do trabalho garante a estabilidade nos postos, como é que fica o direito ao trabalho das novas gerações de trabalhadores, né? Se o trabalho é relativamente escasso. Então, se há essa escassez, por vezes artificialmente produzida para gerar achatamento da capacidade de barganha de trabalhadores, etc. Vocês todos são conhecedores dessa história, né? Da emergência do capitalismo, de como é que a tentativa de sindicalismo foi tratada inicialmente e até hoje em vários lugares. Mas, enfim, aqui nos Estados Unidos parece que houve culturalmente um entendimento de que o direito do trabalho estava em constante tensão. Que você só resolveria o problema do direito ao trabalho se o direito do trabalho fosse feito suficientemente flexível para permitir o capitalismo americano ter a dinamicidade, o processo de pesquisa e desenvolvimento, a inovação constante, criatividade destrutora, como Schumpeter costumava dizer, né? Que o capitalismo americano tem. E que, assim, nessa flexibilização, o direito de trabalho que permitisse, não fosse um obstáculo essa flexibilização, o direito ao trabalho seria garantido. De modo que, se olhar as séries históricas de nível de empregabilidade nos Estados Unidos comparado à América Latina e Europa Ocidental,
o índice de empregabilidade dos Estados Unidos é notavelmente maior do que nesses outros países, embora o direito do trabalho seja muito mais flexível, né? Mas são variações sobre o tema. Tanto cá como lá, ter um trabalho, ser um trabalhador, ter um emprego, é um elemento de importância social. É como você conversa com os outros pais na entrega e pega de crianças na escola, como você interage nas associações da sociedade civil, como você é visto pela família, pelo seu outro significante, né? Parceiro, parceira, esposa, esposa. Isso tudo tá junto lá. Então, eu acho que há variações, você tem razão, mas eu sugiro, eu submito que são variações sobre o mesmo tema. Em todas essas variações, o trabalho é dignificador. Acho que Alexandre seria o próximo, professora Fingato. Alexandre. Boa tarde, professor. Só pegando um gancho que o senhor falou, sobre a dignidade e a desuminação do trabalho perante o teletrabalho, porque eu fico pensando, o senhor falou tanto que há até a necessidade das pessoas estarem, como é que eu vou dizer, estarem sendo vistas pela sociedade no seu trabalho, e como é que seria esse futuro no teletrabalho? Se você me permite, Alexandre, eu gostaria de deixar esse tema sobre o futuro para um pouco mais tarde, após uma conversa muito mais breve sobre a emergência do social e sobre o instrumentalismo, o welfarismo, o bem-estarismo do direito do trabalho. E aí nós, se estiver ok para você, a gente enfrenta a sua questão. Tudo ok. Já sinalizou que sim. Ótimo, obrigado. Passemos então para a segunda ilha, essa mais breve. Pois bem, a segunda ilha é sobre evolução do direito de sociedades complexas. E aqui tem duas teses centrais. A primeira é a tese sobre a complexidade. Sociedades, todo agrupamento humano tem certa complexidade, e quando eu falo de alta complexidade, estou falando de um juízo comparativo, não é um juízo absoluto. Não há dúvida de que há grande complexidade em qualquer tipo de organização ou de comunidade humana, mas há, entretanto, um momento em que questões demográficas, econômicas, institucionais, culturais, políticas, geopolíticas, cognitivas, tecnológicas, comunicativas, atingem um grau tal que, em esses aspectos, atingindo esse grau, há uma espécie de transição de fase, há uma mudança qualitativa. E essa mudança qualitativa é o que eu caracterizo de transição de complexidade para alta complexidade. Quando essa mudança qualitativa ocorre e adentramos, e agora somos habitantes de sociedade de alta complexidade, a questão da estabilidade social se põe do modo distinto. A ordem social é o primeiro bem, né? Tudo mais depende disso. Tente dignidade humana, tente justiça social, tente igualdade, sem ordem social. Né? Então, a ordem social é um bem pré-condição. Né? A ordem social é muito difícil de se produzir, é uma flor delicada, é um cristal delicado e raro na história humana. E essa dificuldade é exponenciada enormemente em sociedades de alta complexidade, sociedades assim, nas quais esses fatores que eu listei atingem
um nível individual de grande complexidade que gera uma transformação qualitativa a partir da qual a complexidade não pode ser mais explicada em termos do nível de complexidade de cada um desses fatores, porque eles se entre-relacionam de determinada forma que se tornam inextricáveis, né? Então, esse tipo de autocomplexidade põe uma questão importante sobre como preservar a ordem social, como gerar a ordem social. Então, essa é a primeira tese. Há complexidade, há autocomplexidade, e a autocomplexidade é irreduzível à complexidade de qualquer um dos seus fatores componentes. E a segunda tese é que a ordem social, quando ela é obtida, não há garantia de que será, em sociedades de alta complexidade, ela é obtida porque os sistemas normativos mudam a todo tempo. Enquanto sociedades menos complexas, a ordem social é função da estasis ou estabilidade normativa, em sociedade de alta complexidade, a ordem só é obtida em razão de constantes mudanças no ordenamento jurídico. Mudanças pequenas, muitas vezes invisíveis, e mudanças mais significativas de estatura constitucional ou quase constitucional. Portanto, progressistas tendem a julgar menos importante do que deveriam o papel da ordem social. E conservadores não entendem que a ordem social só é possível em sociedade de alta complexidade em função de mudanças constantes. Então, em relação a essa questão da estabilidade social de sociedade de alta complexidade, tanto conservadores quanto progressistas tendem a incorrer em naivete sociológica e normativa, né? Pois bem, então mudanças constantes. Essas mudanças constantes têm dois fatores, duas forças propulsoras. Uma é a necessidade de resolver problemas. Há uma pandemia, há um problema a ser resolvido. O problema a ser resolvido é de como estancar o contágio, como tratar os contaminados, como desenvolver medidas preventivas, etc, etc, etc. Então, isso gera uma produção normativa enorme. Imaginem o quão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, de produção normativa em vários dos estamentos da ordem jurídica brasileira foram geradas em função da pandemia. Mas há mais. Bairros tradicionais que eram de uma casa, agora são bairros de edifícios, de apartamentos, né? Aí há que se modificar o código de construção na cidade em questão para mudar, por exemplo, o diapasão do encanamento de esgoto de água. O que é feito através de uma mudança normativa, né? E aí há mudanças de natureza mais tectônica, de cunho constitucional, quase constitucional, quando, por exemplo, emerge-se de uma ditadura militar por uma democracia participativa, tem uma nova Constituição. Mas o ponto é que problemas concretos demandam soluções concretas, e como o direito é a única instituição universal que existe hoje no mundo, todas essas mudanças, a solução dos problemas, tem uma manifestação normativa qualquer. Então, esse é um fator que impulsiona o direito para estar sempre mudando, é isso, resolver problemas concretos. Inflação, desemprego, saneamento, impostos, se vai ter ou não vai ter airbags nos carros, que tipo de freio são aceitáveis ou não. E o outro fator é a orientação axiológica, os valores. Então, é insuportável a questão da desigualdade racial no Brasil. Uma cicatriz na alma do Brasil.
que Joaquim Nabuco já previa, contaminava a alma nacional de todas as formas, e seria difícil extirpar essa mácula da experiência nacional. Então, a insuportabilidade dessa opressão racial no Brasil gera essa necessidade de ajustar o ordenamento jurídico. Vocês estão ouvindo ao fundo meu filho Thomas. Vem cá, vem falar oi. It's okay, it's okay. Outra característica do trabalho de casa. It's okay, it's okay. Hello, okay. Thomas. Fala assim, oi, Tchê. Tudo bem, pessoal? Todo mundo lá no Brasil, em Porto Alegre. Se acalmou. Lá no Rio Grande do Sul, tá vendo? Então, orientação axiológica, que requer mudanças. Né? Então, sobre a força, e os exemplos serão facilmente multiplicáveis nas suas mentes, né? A combinação desses dois fatores gera essa constante mudança no ordenamento jurídico. Né? Então, sociedades de alta complexidade só são estáveis em função de mudanças jurídicas permanentes, pequenas e de grande porte, movidas pela necessidade de resolver problemas concretos suficientemente e movidas pela necessidade de ajustar o ordenamento jurídico a expectativas axiológicas suficientemente. Falha em resolver problemas suficientemente, ameaça a ordem jurídica com ineficiência. Falhas de fazer a ordem jurídica constantemente buscar refletir suficientemente padrões axiológicos ameaça a ordem jurídica de delegitimação. Ambos problemas potencialmente letais para a estabilidade social. Ineficiência e falta de legitimidade. Pois bem. Então, para conectar isso à questão do futuro do direito do trabalho, se eu tiver mais um minuto, professora Denise, para concluir o pensamento. Obrigado. A questão é quão central o trabalho é para a identidade pessoal e o modo de organização de nossas sociedades, o quão dramaticamente ele tem mudado e que tipo de mudança vai resolver o problema da crescente impossibilidade de achar dignidade no trabalho, como resolver o problema de criar postos com remuneração que permitam lazer e uma vida digna, né? E que tipo de valores vão orientar o próximo deslocamento. O primeiro deslocamento foi de ver o trabalho como estigma para vê-lo como fonte de valor, como fonte de propriedade. O segundo deslocamento foi ver o trabalho como não apenas como fonte de valor na propriedade, mas como processo de humanização. E depois, com a alienação, o deslocamento foi deixar de depender para a dignidade do trabalho, do objeto do trabalho, para passar a depender de estar em uma relação de trabalho. Mas as relações de trabalho estão ficando escassas agora. Né? Portanto, que tipo de deslocamento a nossa imaginação sociológica e jurídica vai criar, amor, the bottle, para permitir novamente a experiência sociopsicológica de achar dignidade e satisfação. You're welcome. No mundo, dado ao avanço da precariedade. Então esse é o desafio para a nossa imaginação. Há dois pontos de vista, e eu concluo com esse aspecto.
ponto de vista de fora e o ponto de vista de dentro da ordem jurídica, assim por dizer, né? Apenas epistemologicamente falando, né? Cognitivamente falando. Estamos todos inescapavelmente imersos em ordens jurídicas. Mas do ponto de vista do pensamento jurídico, é possível ao sair e olhar a catedral de fora, né? Olhando a catedral da ordem jurídica de fora, eu acho que há 3 grandes temas para o futuro da humanidade, que vai ser dos nossos corpos, como vamos lidar com a questão da energia no planeta e como vamos lidar com a questão do conhecimento, economia do conhecimento, economia da tecnologia. Esses são os 3 grandes vetores, como eu os vejo. E qualquer que seja o próximo deslocamento no direito do trabalho, vai ter que estar em diálogo com o futuro dos nossos corpos, com o futuro da energia no planeta e com o futuro do conhecimento e da sua tradução em tecnologia, práticas e novas formas de economia, né? Isso olhando de fora da catedral. Olhando de dentro da catedral, a questão é, e para emprestar uma imagem de um autor contemporâneo de teoria do direito, Ronald Dworkin, se olharmos a história do direito do trabalho como uma série de capítulos escrito por gerações de juristas de direito do trabalho, e se tomarmos como a nossa obrigação, como a presente geração de autores desse capítulo, né? É uma novela, a novela tem que fazer sentido, todo novo capítulo tem que fazer sentido com os capítulos que precederam, né? Mas a nossa tarefa é dupla. É de fazer com que o capítulo que vamos escrever agora não só seja consistente com a história dos capítulos anteriores, mas dê a essa história uma direção ainda melhor. Faça da novela, do romance, um romance ainda melhor, né? Então, que capítulo podemos escrever nessa história institucional e intelectual, dado o modo como sociedades de alta complexidade evoluem e podem, quando são bem-sucedidas, obter estabilidade, reimaginar o direito do trabalho, de modo que o capítulo que vamos escrever seja compatível, dê conta, seja consistente com os capítulos anteriores, porém, seja o melhor capítulo já escrito até agora. E acho que esse é o desafio que eu poria para cada um de vocês, mas também para o grupo de trabalho, para o grupo de pesquisa que a professora Denise criou e dá direção. Muito bem, então paro por aqui. Não sei se temos tempo para perguntas ou comentários, mas estou à disposição, caso haja. Muito bem. Muito obrigada pela sua fala, excelente, inspiradora. Eu acho que nós temos uma pergunta, não sei se Alexandre, sobre a desumanização do trabalho no regime teletrabalho. Acho que era esse o contexto, não é? Então, eu já aproveitaria para passar essa situação à frente e já deixaria os demais colegas com essa possibilidade de irem pensando nas suas intervenções enquanto o professor Barroso se manifesta. Alexandre, obrigado pela pergunta. Acho que é uma questão de imaginação jurídica, imaginação normativa de nossa parte. Porque, veja, lembre-se que na história das ideias que eu infligi em vocês, há aqueles 2 momentos, né? 3 momentos. Primeiro, o trabalho estigmatizado, o segundo, o trabalho valorizado, mas no terceiro momento, porque o trabalho não pode ser mais valorizado como originalmente, porque não mais temos controle sobre o modo como trabalhamos ou temos sobriedade sobre o objeto produzido pelo nosso trabalho.
estamos trabalhando sobre o regime de subordinação, né, jurídica, houve um deslocamento. A legitimação ou a humanização deixou de ser em escolher o que trabalhar, como trabalhar e ter propriedade do produzido, e passou a ser em estar numa relação de trabalho. Agora, isso está sendo roubado de nós, né? Quer dizer, o modo de evolução do capitalismo avançado tem sido tal que as plataformas tecnológicas têm afetado, às vezes dramaticamente, e até aniquilado certos postos de trabalho tradicionais. Então, está mudando essa relação. O desafio para a nossa imaginação jurídica é que tipo de regulação dessas formas de trabalho vai poder restaurar um pouco da subalternização jurídica, de estar numa relação empregatícia com seus requisitos, ou, se não é possível ou não é desejável, que outro tipo de regulação vai nos permitir dar às pessoas acesso a status, oportunidades e bens materiais que permita culturalmente um novo deslocamento que põe em algum outro lugar ou numa outra forma de relação aquilo em que dependemos para ter a sensação de dignidade, autorrespeito, etc. Né? Então, acho que um pouco disso vai ser local. Quer dizer, quais são as condições locais para embutir nas novas formas de relação de trabalho elementos de relação, da relação empregatícia, tradicional, e se não for possível, como reinventar, que tipo de regulamentação vai permitir ou compensar pela perda de segurança, quer dizer, como é que a gente vai compensar a questão da perda da subordinação com perda de ganhos econômicos. É o convite para a imaginação jurídica. Muito bem. Temos ainda uma pergunta registrada no chat e um dos nossos pesquisadores que quer, na sequência, fazê-la viva voz também. A do chat diz assim, professor Barroso, se o trabalho não traz mais dignidade ao homem, mesmo que relativa, como ressignificar o trabalho e o próprio papel do homem cidadão numa sociedade em que as garantias mínimas são cada vez mais flexibilizadas, principalmente em países periféricos, com reflexos na segurança jurídica e na própria coesão da sociedade e do Estado? Pergunta, né? Ainda existirá um estado de bem-estar social num mundo de relações de trabalho precarizadas e sem direitos mínimos assegurados? Se quisermos ter ordem social, obrigado pela questão, se quisermos ter ordem social, vai ser preciso dar às pessoas as razões para estarem investidas na ordem social. Razões para estarem investidas na ordem social incluem ter respeito social, responsabilidade social, ter acesso, portanto, a status, ter acesso a oportunidades de todas as ordens, oportunidade de relações amorosas, oportunidade de relações de lazer, oportunidade de relações de associação de interesses comuns, oportunidades econômicas, e também dá acesso suficientemente a bens materiais para sustentar o corpo e para ter acesso ao que convencionou-se chamar de lazer desde pelo menos a Constituição Mexicana de 17, a Carta de 48. Enfim, se quisermos ter estabilidade social, essas questões vão ter que ser resolvidas. O modo como elas passaram a ser resolvidas a partir das normas de direito do trabalho, de bem-estar social, do final do século XIX até recentemente, é usar o trabalho como meio de acesso a status social, oportunidade e bens materiais. Se as relações de trabalho não existem em número suficiente, ou as que existem
não dão suficiente status ou oportunidades ou segurança material, essas vão ter que ser providas de uma outra forma. Então, eu imagino, e há experiências nessa direção ao redor do mundo, vocês devem certamente saber, uma forma de complementar, ou suplementar ou substituir tem sido de transferências diretas pelo Estado. Né? Programa de renda mínima, por exemplo, e o prover de educação, de saúde, de lazer, completamente subsidiados ou completamente bancados pelo Estado. Então pode ser que o que estejamos testemunhando nesse momento de transição seja não o fim do estado de bem-estar, mas o fim do estado de bem-estar que dependeu do emprego e da economia privada como mecanismo distributivo de dar acesso para status, oportunidades e bens materiais. Pode ser que o Estado vai ter que prover essas coisas mais diretamente, né? Mas é só especulativo, né? E, em parte, o resultado disso vai depender de como é que nós todos agimos no mundo da política e no mundo do direito. Muito bem, e já ao falar de renda mínima universal, me parece que entramos no campo do próximo inscrito para perguntas, que é o nosso doutorando, Sandro Moraes. Com a palavra, Sandro. Na verdade, primeiramente agradecer ao professor Paulo pela disponibilidade e, com certeza, aproveitando que está gravado, porque depois eu vou ouvir com mais calma, que às vezes a gente está aqui, assim como o professor Paulo, eu também tenho filhos em casa, então daqui a pouco eu tenho que dar uma olhadinha lá, ver se está tudo em ordem, né? Mas em algum momento eu vou ouvir com mais calma isso, porque casou muito com o que eu estou pesquisando e na verdade, os questionamentos até para antecipar, o professor Paulo acabou, de certa forma, respondendo o que eu queria questionar ao final da resposta do Alexandre e ao final da resposta do João. Né, que era justamente essa questão, e ainda uma coisa, não sei se até como um complemento, esse novo modelo de bem-estar, se a gente consiga chegar, eu acho que ainda esbarra também na questão de dignificação, justamente esse ponto da pessoa ficar bem consigo mesmo numa situação de eventualmente não trabalhar e ter os seus bens providos por um ente estatal. Eu acho que esse é o ponto onde a gente ainda vai precisar financeiramente, até se há alternativas e estudos que podem viabilizar os bens, mas esse ponto de como modificar essa nossa ideia que vem desde... o professor Paulo falou, desde lá do mito bíblico, do Gênesis, em que o homem, quando é expulso do paraíso, ele passa a depender do seu próprio suor para ter os seus alimentos, para ter os seus bens, e essa construção que vai levando, e o professor trouxe toda essa história, e quando entra o capitalismo ali, aquela dignificação mesmo da necessidade do trabalho. Hoje é uma coisa impensável para uma pessoa simplesmente dizer assim, não vou trabalhar, eu vou ser sustentado pelo Estado e não vou trabalhar. Isso é ruim para a questão psicológica da pessoa, né? É ruim, Sandro, porque é ruim. I think his blue car is here, mom. His blue car. É ruim, Sandro, porque o valor que damos ao trabalho é o que damos ao trabalho hoje. Mas o valor que os romanos e os gregos davam ao trabalho era muito diferente. Então, a história humana é uma história, para usar uma expressão usada por um de vocês há um momento atrás, de ressignificações da relação do corpo, do despender da energia corporal, de modo focado, com objetivo claro. Isso tem mudado historicamente de modo dramático. Então, não há razão para, eu penso, imaginar
que essa capacidade nossa de dar novo significado à fonte da nossa autoestima, da nossa respeitabilidade, que nós temos como espécie perdido a capacidade desses ajustes, né? A questão e o desafio para a nossa imaginação jurídica, é como fazer isso de modo mais ético, normativamente atraente. Né? Que tipo de reimaginação vai nos permitir sermos pessoas mais gentis, mais amorosas, mais livres, mais imaginativas, mais conectadas, que tecemos no nosso dia a dia o respeito pelo outro, respeito e sacralização da racionalidade, do conhecimento, da sabedoria. Né? Acho que o tipo de pessoas humanas que dessa fornalha vai sair, acho que também é de nosso interesse. Né? Então, não é só apenas ressignificar, mas é usar isso, toda crise é uma oportunidade também, né? Para reimaginar a sociedade de modo que dessa fornalha saiam seres humanos cada vez mais interessantes, melhores. Muito bem. Seres humanos de uma nova era, a era do princípio da fraternidade. Nós, até hoje, construímos muito nosso ordenamento juslaboral com base na igualdade e na liberdade. E parece que agora, para bem vivermos e para termos trabalho sustentável no futuro, talvez seja importante olhar para esse princípio. Nós temos O que uma me chama a última... atenção, professora Denise, se eu posso rapidamente fazer referência, Sim. a um artigo muito famoso publicado pela filósofa Honora O'Neill, no final da década de 60, início da década de 70, e o título era Lifeboat Earth, Barco Salva-Vidas Terra. E o ponto é que estamos todos no mesmo barco. Uhum. Né? Só ilusões que nos permitem imaginar que não estamos. Excelente. Muito obrigada. Eu acho que temos a última pergunta, não é? Do nosso doutorando, Boris? Isso, professora, muito obrigado. Professor Paulo, com tantas alterações, alegadamente, ou a princípio, vamos dizer assim, para não entrar no mérito, não é? Prejudiciais ao trabalhador e à dignidade do trabalho no Brasil, e até tendo em vista uma base principiológica, constitucional no ordenamento brasileiro, que é típica assim, dos ordenamentos ibéricos e latinos, o princípio da proteção, a proibição do retrocesso social. Como é possível aliar o direito ao trabalho com o direito do trabalho? E eu exemplifico da seguinte forma: justifica-se moral e juridicamente uma forma de trabalho precarizada ou pior a dignidade do trabalhador, justamente por possibilitar o direito ao trabalho? E se efetivamente essa nova forma não criar novos postos, ou seja, não resultar em direito ao trabalho, ela não se justifica moral e juridicamente? Boris, eu acho que a minha intuição ético-moral, sociológica e a minha formação são totalmente de acordo com os pressupostos e os enunciados explícitos da sua pergunta. O que eu tenho procurado forçar a fazer é dar uma pausa, que os gregos chamavam de deporré, né? Suspensão do juízo, tomar um passo para trás e procurar fenomenologicamente entender o que está acontecendo. E entender o que está acontecendo exige entender um pouco da evolução da tecnologia do conhecimento, o modo como a tecnologia do conhecimento migraram para os processos produtivos, também conhecer da experiência das pessoas. Há entrevistas conduzidas aqui nos Estados Unidos, imagino que no Brasil também, sobre populações que trabalham para Uber, Lyft, e
MyChart, que são plataformas de compra e entrega de comida em casa, etc. Não sei qual é o ambiente dessas plataformas no Brasil, imagino que seja similar, né? Pesquisas são feitas com essas pessoas e eu sou surpreendido com o modo como as pessoas estão trabalhando nesses modos de obter renda, tem uma visão muito mais positiva ou mais nuanced, com mais nuance do que eu tenho disso. Então, eu acho que esse é um momento também de entender com precisão, com dados, o que está acontecendo. Então, vamos estudar os processos da economia mundial, as interconexões, os processos de inserção de resultado de pesquisa e desenvolvimento nos processos, como é que a internet e a migração de cérebros para a imaginação de como utilizar a internet para prover serviços que já existiam, serviços que nós nem imaginávamos pudessem existir, qual a experiência das pessoas para informar a nossa imaginação jurídica para que ela seja engajada e tenha tração no mundo, né? Para não corrermos os riscos, que é um risco endêmico nas nossas tradições europeias, tanto romano-germânicas quanto ibéricas, de desenharmos uma arquitetura conceitual que não tem tração no mundo que nos atropela, né? É importante ter em mente sempre que há dois fatores de propulsão aqui. Resolver problemas concretos, e se fôssemos dormir, normativamente falando, a sociedade continuaria resolvendo problemas complexos, pela capacidade adaptativa da espécie, né? Então a economia não vai parar, né? Uma locomotiva que não vai parar, né? Então, acho que é o momento, e eu imagino que parte desse grupo de pesquisa liderado pela professora Fincato tem como mandato além do pensamento jurídico, doutrinário, histórico, filosófico, para aqueles que têm o gosto pela coisa, fazer estudos empíricos para saber o que está acontecendo. Selecione aí 300 motoristas de Uber em Porto Alegre e vão saber da vida da pessoa. Qual é a experiência? Ou na questão do teletrabalho, um tema tão caro, professora Denise, qual é a experiência das pessoas? Que tipo de trabalho elas trocariam por? Né? Para a gente procurar entender todo o universo fenomênico que está se descortinando na nossa frente, para qual as categorias que herdamos são suficientes. O tamanho do pé do mundo ficou muito maior do que o tamanho do sapato que herdamos, né? Então, eu preciso entender um pouco empiricamente as questões. Então, esse é o exercício que eu procuro fazer, Boris, eu mesmo, de conter as minhas inclinações ético-políticas e a minha formação jurídica o suficiente, pelo menos, para tentar entender a natureza do animal. Claro, muito obrigado, professor. Muito obrigado. Uma aula magna. Muito obrigada, professor Paulo Barroso, pela participação. Nos deu N fundamentos e N possibilidades de ir adiante nas nossas pesquisas, nas nossas reflexões. Aqui nós temos pesquisadores de várias vertentes, alguns processualistas, outros de direito material coletivo, outros de direito material individual, e eu tenho certeza que a cada um tocou alguma coisa durante a sua fala. Eu só posso agradecer, recomendar que os materiais que foram compartilhados sejam efetivamente lidos,
eu repassei ao grupo, coloquei agora também aqui no chat, aqueles links que o professor me oportunizou, e torcer para que a gente consiga se encontrar logo, logo, que possamos fazer outros eventos de comunhão acadêmica como este, que possamos estar mais juntos e alinhados do ponto de vista intelectual também. Quero lhe dar a palavra aí para alguma razão final, despedidas, e nós já vamos encerrando aqui a nossa reunião também. Muito obrigado, professora Denise, pela honra, pela alegria de poder participar. Eu me imponho como membro honorário desse grupo de pesquisa. Considere-me um amigo e um interlocutor na medida que for de uso para vocês. Eu queria também dizer que Isabela, Suelen, Julis, D'Artagnan, Laura, Thaís, Daniane, Daniela, João, Diego, Douglas, Roberta, Carolina, Bruna, Sandro, Amália, Alexandre, Boris, Andressa e Cláudio, que eu estou à disposição, pode me escrever por e-mail, e eu desejo a todas e a todos ótimos estudos e quero que todas e todos sintam nas costas o peso do mundo e ajam de acordo nos seus estudos e no uso dos seus poderes intelectuais daqui para frente, como tem feito até agora. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada mesmo. A próxima será mais breve do que o senhor imagina. Vamos fazer o convite. Muito obrigada. Obrigada ao nosso novo membro honorário, então, e a todos. Um bom final de semana. Obrigada pela presença. Passem bem, cuidem-se. Muita saúde. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom a todas e a todos. Até logo. Tchau, tchau.